A desencarnação da mente, ela nada mais é do que aquele movimento que eu faço para desatrelar do corcel grosseiro, da ganga que eu carrego, daquilo que ainda me limita, trava minha percepção, meu alcance e o que eu divisaria. Na revista Reformador desse mês, no tópico Desencarnação da Mente, fala um pouco dessa finalidade, desse fim, que é desentorpecer a consciência e despertar para a realidade. E esse é um movimento que ele faz a baila da percepção daquilo que chega em mim, da realidade cósmica, e daquilo que me sensibiliza, que eu percebo e acesso. Teve uma pessoa que inclusive ele foi presidente da União Espírita Mineira, o Camilo Rodrigues, e ele disse algo meridiano a respeito disso, que a morte per si, a desencarnação, para ele foi benigna. No entanto, a desencarnação mental continua para ele, porque não se desvencilha de chofre, de hábito consuetudinário que lhe caminhou a vida. Isso é, aquilo que eu desenvolvo enquanto eu estou aqui, como rotina, como disciplina, como hábito, como algo que eu volto naquilo, porque estou acostumada, e deixo aquilo ter acesso a mim, porque existe algum tipo de finalidade na afinidade, no cruzamento de objetivo e de sonho, perspectiva. Isso eu não vou largar porque eu desencarnei. Isso não vai descolar de mim como uma mágica, que eu vou para o lado de lá com isso solto de mim apenas porque passei pelo instante da morte biológica. Ele já do lado de lá disse que e ele teve uma morte tranquila, rápida, onde ele foi desligado da maquinaria física e foi algo benigno e tranquilo para ele. Mesmo assim, já estando lá um tempo no astral, ele diz que ele continua desencarnando a mente pela dificuldade de desvencilhar, de desatrelar dele, de chofre, hábito consuetudinário, aquilo que marcou a trajetória dele aqui. Por isso que a cada momento, quando eu elejo uma opção, quando eu elejo fazer uma coisa ao invés da outra, quando eu elejo uma rotina de pensamento, de vitória sobre mim, de direcionamento para aquilo que eu faço, para o relacionamento que eu tenho com o outro, para o que eu deixo em torno do meu pé, isso é o que vai ter o vulto quando eu estiver lá. Porque é aquilo que vai vir instantâneo daquilo que eu cultivei. Ou seja, mesmo que eu tenha uma experiência de luta pelo bem e que eu busque esse caminho aqui, a hora que eu chegar do lado de lá, eu vou perceber que ainda tem muita coisa que eu preciso arestar,
purificar em mim, aperfeiçoar, para que eu galgue mais um passo do lado de lá. Teve uma pessoa que a mãe dela desencarnou, só que foi um desencarne tranquilo, porque ela já estava convalescente. E foi um processo que foi acontecendo num respeito assim a um passo após o outro. E ela, por ser espírita, facilitou, porque ela pôde tanto ter tranquilidade para deixar a mãe ir, e ela e o irmão estavam juntos quando a mãe se foi, e a experiência de que às vezes o espírito já é tirado do corpo antes mesmo do último suspiro. Dependendo da realidade desse espírito, ele não vê o que acontece no último suspiro dele. Ele já é retirado dali e sendo recebido por afeto caro do outro lado, que vem dar a ele a boa-vinda para a nova vida que ele adentra. E ela dizia dessa experiência que mesmo no desafio da perda, percebia esse movimento que vai ajudar a mãe dela no caminho que ela tem que fazer lá, que é um caminho de burilar propriamente, que ela tem que fazer do lado de lá. Haja visto que, por mais que eu viva o desapego aqui, a abnegação, a renúncia, a eterização, o próprio fato de estar na matéria é uma obnubilação que acontece. É como se fosse uma pasta, um gel pastoso, que eu tivesse miscuído nele, a minha mente tivesse miscue nele. E que eu só consigo me desvencilhar, tornar a minha mente cristalina, etérea, pulsante, iluminada por sinapse de luz, e olhar a minha realidade à volta com a clarividência do Cristo, quando eu lavo a minha mente e enxago ela nessa água do Evangelho. Daí que o Cristo já dizia, quando um jovem havia explanado o desejo de segui-lo, mas antes ele precisaria enterrar um defunto familiar. E isso tinha a ver também com o interesse dele, ali por questão de herança, que envolvia, e pedia o enterrar antes para que fosse liberado. E o Cristo dizia, deixe o morto enterrar seu morto. Ou seja, ele dizia que mesmo quem estava encarnado nessa vida estava morto. Para nos mostrar isso. Como que essa realidade aqui ela é obnubilante. Deixe o morto enterrar seu morto. Você que já despertou para uma realidade excelsa, diferente dessa cegueira que miscue aqui, que geola nessa realidade, vem e segue após mim. Daí que a lucidez mental é um levantar de entre o morto, verticalizar-se em ideia, distinguindo de quem rasteje na planura lodosa e estéril de uma existência sem lucidez nem amanhã astral. Daí eu preciso me esvaziar de apego do mundo e como a questão de emergir da letargia e narcose da matéria, onde o ciclo mental é lento, a reaprendizagem ou a aprendizagem que vai acontecer
em termos de agregamento de valor, é custosa, ascensão demorada, depuração dolorosa, sofrida. Essa realidade de turvação, de embote, de entorpecimento, é despertar para uma realidade além. Daí que é necessário que esse movimento comece por mim, por um caminho que eu opto por fazer e dar seguimento a ele. Tinha uma pessoa que ela, por perceber que o outro havia feito de determinada forma uma vestimenta, ela foi e desejou fazer igual. Daí que, mesmo talvez se sentindo desconfortável com aquela roupa, ela quis usar e fazer daquela forma porque viu que outros estavam fazendo. Isto é, o dito, o dragão da moda que dita, impõe uma norma e uma conduta, tem a ver com uma abertura a fim que eu dei e que entorpece a minha percepção, amortece minha energia acional e eu entro naquele nado e faço automático porque em volta de mim eu vi fazer. E isso tem a ver com a realidade passional. Porque o fato per si de eu estar aqui, do meu espírito estar na matéria, é uma prisão, é uma realidade de confusão de percepção per si. O que me mostra e me alerta e me acende a necessidade, aclara para mim a urgência de buscar lucidez, de buscar circunspecção, tirocínio, a sabedoria, o discernimento, para fortalecer a minha capacidade de decisão, de escolha e de desenvolver um hábito, uma disciplina que me favoreça o despertar que o meu espírito precisa viver. Quando o corpo dorme, o espírito ele já desdobra e vai ao encontro do afim. Daí que, se a condição do espírito é desdobrada, que é quando ele volta à pátria de origem, estar no corpo é uma realidade perigosa, que per si já obstrui entendimento, me alertando que cabe a mim buscar a cumeada, a bandeira, o frontispício da percepção, do discernimento, da sabedoria que o Cristo nos mostra.